Quem podia imaginar que aquela cruz... Oi, gente, tudo bem com vocês? Como tá indo a quarentena de vocês, gente? Tá lembrando de rezar, para dormir, para jantar, para almoçar? Fiquem atentos aí que o padre vai falar com vocês, vai mandar vídeos novos para vocês. Tchau, gente! Saudação às nossas crianças, às famílias, a todos aqueles que nos acompanham. Estamos tentando de vez em quando postar algum vídeo, nem sempre é fácil. Nós às vezes barramos em dificuldades técnicas, não somos especialistas nisso, fazemos o melhor que podemos. Então vai sair em breve, vocês vão ter o vídeo também da semana passada que não conseguimos postar infelizmente, mas está aí, vocês podem conferir. E o dessa semana, agora nós falamos sobre o Evangelho de domingo, como sempre. O Evangelho desse domingo é a história dos discípulos de Emaús. Jesus tinha muitos discípulos, não eram só os 12. Os 12 tinham um nome especial, apóstolos, mas ele tinha muitos outros discípulos. Alguns nomes nós sabemos, outros não sabemos. Esses dois, nós sabemos o nome de um deles. Chamava-se Cleofas, o outro a gente não sabe. Pois bem, esses dois estavam saindo de Jerusalém depois que Jesus foi crucificado, depois que ele foi retirado da cruz, depois que acabou toda aquela tristeza imensa, que ele foi sepultado. Então eles estão saindo de Jerusalém e conversando sobre esse assunto. Eles estão se dirigindo para uma cidade chamada Emaús, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Estão caminhando, estão indo a pé 11 quilômetros. E aí no meio do caminho se junta a eles um outro peregrino na mesma direção. Eles não o reconhecem, mas é Jesus. Eles estão momentaneamente impedidos de reconhecer o Senhor, mas conversam com esse estranho e Jesus lhes pergunta: sobre o que estás falando? Eles acham engraçado que ele não saiba, porque todo mundo só falava disso, e dizem: mas tu não sabes o que aconteceu nos últimos dias? És o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém. E ele então, eles contam, né? Jesus, que era um grande profeta, fazia milagres, foi crucificado, agora já é quase o terceiro dia que isso aconteceu, né? Então Jesus começa a explicar a eles que tudo isso estava nas profecias, mostrar que era necessário que o Cristo sofresse, etc., para depois ressuscitar dos mortos. Então eles vão aprendendo tudo aquilo. Jesus vai falando dos profetas, das escrituras antigas, e chegam a Emaús, depois desse longo caminho de conversa. Quando chegam a Emaús, está escurecendo, e eles convidam um estranho para entrar, porque onde é que ele vai passar a noite? É tudo deserto, precisa comer em algum lugar, precisa dormir em algum lugar, fica conosco, a noite já está caindo. E o estranho aceita, entra, eles colocam a mesa, colocam a comida e dão a esse hóspede a honra de fazer a oração antes da comida, como nós deveríamos fazer também, né? Então ele toma o pão, faz a oração sobre a comida e parte o pão. Quando ele parte o pão, naquele momento, os olhos dos dois, Cleofas e o seu companheiro, os olhos deles se abrem, por assim dizer, quer dizer, eles reconhecem Jesus naquele momento. Eles reconhecem, estavam sem reconhecer todo o tempo, naquele momento eles reconhecem Jesus. E no momento que eles reconhecem Jesus, que tinha ressuscitado dos mortos, era já o domingo, porque na conversa do meio do caminho, eles disseram ao estranho, disseram: olha, a gente ouviu de algumas mulheres que foram ao túmulo, que o túmulo estava vazio, que elas tinham visto anjos, que os anjos disseram que ele ressuscitou, mas a gente não levou muita fé nisso, não deu para acreditar muito nisso. Embora alguns dos nossos realmente foram depois ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Mas esse já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Pois naquele momento, quando eles reconheceram Jesus, tudo se encaixou.
E aí eles disseram, de fato, o Senhor ressuscitou. E quando reconheceram Jesus, Jesus desapareceu diante dos seus olhos. Ficou vazia a cadeira. E agora, imediatamente, eles, cheios de alegria, de entusiasmo, de euforia, dizem, temos que voltar a Jerusalém para dar essa notícia. E aí eles voltam 11 quilômetros, cansados, no escuro, a pé, com fome, voltaram na mesma hora. Tamanha era a alegria. E aí então, quando chegaram em Jerusalém para contar, eles estavam ofegantes, não conseguiam falar. Tinham que tomar fôlego primeiro, sentar, respirar. E enquanto eles respiravam, o pessoal que estava em Jerusalém, os outros discípulos que estavam em Jerusalém, reunidos, disseram a eles, vocês não sabem da novidade. O Senhor ressuscitou de verdade e apareceu a Simão Pedro. Pedro, o apóstolo, o chefe dos apóstolos, o Senhor ressuscitou de verdade e apareceu a Simão. E eles se entreolham e dizem, mas nós viemos aqui dizer exatamente a mesma coisa. Lá em Emaús aconteceu isso. É interessante que, enquanto eles conversavam sobre esse assunto, e aí será o evangelho do outro domingo, provavelmente, enquanto conversavam sobre esse assunto, Jesus apareceu no meio deles e disse, a paz esteja convosco. O que eu quero dizer para vocês, então, finalizando, é, enquanto nós estamos a caminho, Jesus está conosco. Nem sempre o reconhecemos, mas ele se oculta através dos fatos, das pessoas, das situações da vida, mas ele caminha conosco. Procuremos ouvi-lo, procuremos entender o que ele nos diz, pois ele nos aclara todas as coisas, ele nos explica, ele desfaz os enigmas, ele nos dá as respostas, se nós soubermos ouvir. Lembre-se, ele está conosco no caminho. E o lugar onde nós o reconhecemos de fato é na hora de partir o pão. Isto para nós aponta o quê? A Eucaristia, aponta a Santa Missa. Quando o sacerdote toma nas suas mãos o pão que não é mais pão, já é o corpo de Cristo, e toma o corpo de Cristo, que tem a aparência de pão, e o parte para entregar como alimento à igreja. Nesse momento, realmente, nós reconhecemos a presença do Senhor. Ele já está conosco todo o caminho, mas no partir do pão eucarístico, nós o reconhecemos. E aí nós temos força para continuar o caminho, para voltar, mesmo cansados, mesmo com fome, mesmo no escuro, mesmo a pé, e anunciar a sua ressurreição aos nossos irmãos. Que Ele os abençoe a todos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.